Agora é 00:30, mas eu queria muito fazer uma resenha do livro que eu terminei de ler, que foi Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou bastante fã da escrita do Haruki Murakami, apesar de eu acreditar que algumas escolhas dele na escrita sejam meio polêmicas. Bom, no fim ele é só um homem de uma geração passada. Então dá para reconhecer aspectos de um homem de uma geração passada em algumas coisas que ele escreve, algumas escolhas que ele faz. Mas tem uma coisa na escrita dele que me chama muita atenção, assim, que me chama. Ele escreve realidade mágica, que é um gênero que eu descobri com ele, e que hoje eu tenho, assim, vontade de escrever também, sabe? De fazer um livro sobre isso também. Sobre isso não, né? Dentro desse gênero. Que eu acho um gênero muito interessante, porque eu acho que a forma de escrever esse gênero é uma forma de criar um mistério oculto e sobre coisas ocultas que me atrai muito, que é muito legal. Vou tentar fazer uma resenha breve. Apesar do livro ser enorme, ele tem mais de 500 páginas. E se eu for dar algum spoiler, eu aviso. Então, Kafka à Beira-Mar é um livro que conta duas histórias que em determinado momento se cruzam, mas a princípio, assim, e por muito tempo durante a leitura, são histórias paralelas. A primeira história é narrada em primeira pessoa pelo Kafka Tamura, que é um menino de 15 anos que decide fugir de casa por causa de várias coisas, mas assim, tem relação com o pai dele e com uma profecia / maldição que o pai dele lançou sobre ele. Eu encaro como uma maldição, mas eu acho que é muito mais uma profecia, porque o Murakami escreve muito sobre coisas do destino que já estão resolvidas e não tem como você mudar. Então, meio que o pai desse menino teve acesso a essa informação do além e fez essa profecia para esse menino, que é uma profecia que tem a ver com a história do Édipo Rei, que é a história lá daquele cara que mata o próprio pai e casa com a própria mãe. E ele resolve fugir de casa porque ele não quer viver isso, só que a mãe dele abandonou ele, então ele não sabe se a mãe dele tá viva, o que vai acontecer. Ele só quer fugir do destino que o pai dele profetizou para ele. E, paralelamente, tem a história do Nakata, que é um senhor idoso que, quando criança, sofreu um acidente muito misterioso, assim, muito místico. E desde então, ele, como ele mesmo diz, ele não bate bem da cabeça. Ele perdeu algumas das capacidades cognitivas, então ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele não consegue se comunicar com frases complexas e nem entender coisas complexas. Mas, em compensação, ele parece que ele ganhou alguns superpoderes por causa desse incidente. Ele é capaz de, por exemplo, falar com gatos. Então, ele ganha vida recebendo uma pensão do governo para deficientes mentais. É assim que descreve o livro. Eu não sei se é a forma certa de falar, mas enfim. E também ele ganha uns trocados de pessoas que perderam os gatos na vizinhança, e ele então procura esses gatos e consegue encontrar, justamente porque ele fala com os gatos, ele pergunta para os gatos se já viu um gatinho assim, assado, e aí ele consegue encontrar os gatos e devolver para as famílias. E aí as famílias pagam por esse serviço. E no caso do Nakata, a parte dele, a narrativa, é em terceira pessoa.
Eu dei 4 estrelas pro livro. E eu também dei 4 no último livro que eu li do Murakami, que eu gostei muito, mas eu não cheguei a dar 4 pelo mesmo motivo, que é uma espécie de sexualização das personagens femininas que não existe com os personagens masculinos. Eu não sei se faz sentido do personagem ou se é uma coisa do autor, sabe? Tem muitas coisas do Murakami que para mim são meio polêmicas por causa disso. Eu nunca sei se é o personagem ou se é o autor, sabe? Eu não consigo discernir. O livro que eu li, o outro, que é o Crônica do Pássaro de Corda, ele descreve dessa forma muito sexualizada uma personagem feminina que é menor de idade. E no caso desse livro, o protagonista é menor de idade. E ele, então, acaba se relacionando com uma mulher que tem, acho que é quase 50 anos. E eu acho que é sei lá, sabe? É esquisito e ok, que fazia parte do plot, justamente porque essa profecia é inspirada na história do Édipo Rei, que é o cara que casa com a própria mãe, né? Mas eu acho que então ele podia, sei lá, fazer alguém maior de idade. Eu não sei porque que exatamente o personagem tinha que ter 15 anos, sabe? Então, tipo, uma escolha desse sentido é que me incomoda um pouco no livro. Ele podia ter feito uma outra escolha em que o personagem ao menos é maior de idade. E por ser menor de idade, por nunca ter se relacionado sexualmente com ninguém, eu acho que a primeira vez que ele se relaciona com essa mulher, então, de quase 50 anos, me parece uma coisa meio forçada, assim, da parte da mulher, sabe? E da mesma forma, esse protagonista, em determinado momento da história, eu acho que isso é um spoiler, mas não é um spoiler, assim... Tipo, acho que não vai estragar a experiência de ninguém que quiser ler, mas ele, em determinado momento da história, ele sonha que ele tá abusando sexualmente de uma mulher. E eu acho que, tipo assim, por que ele tá fazendo isso? Eu não sei. Não tem porquê, sabe? Tipo, eu imagino, não, isso vai ter uma consequência depois, tem um motivo pelo qual ele esteja fazendo isso, mas não tem. É uma escolha do autor. Então, tipo assim, o ponto principal desse sonho era ele ter uma relação com essa moça. Mas a relação ser abusiva não tem porquê, sabe? Podia ser só uma relação sexual normal. Então, pra mim, tipo, não teve justificativa, sabe? Essa escolha do autor. Eu acho que basicamente é esse tipo de coisa que eu não gosto no Murakami e que existe. Não é só desse livro, é uma coisa que eu percebo que tem em outros livros, que é um apelo assim sexual em momentos que talvez não fosse necessário. E aí chega num ponto em que eu não sei se, tipo assim, ele tá escrevendo uma coisa dessas para causar uma sensação de extremo desconforto no leitor, propositalmente, ou por não sei qual motivo, sabe? E eu imagino, talvez, é uma hipótese, que pode ser porque eu vejo na escrita desse autor uma coisa meio que ele explora os lados sombrios, obscuros, podres do ser humano, sabe? E eu acho que de certa forma essas cenas se encaixam nisso, sabe? Nessa temática. Pra mim, que sou sensível e de certa forma conservadora, acho que é desnecessário. Mas talvez isso seja parte dessa questão, sabe? De explorar esse lado podre do ser humano.
E, em compensação, ele também explora uma parte bonita, sabe? Uma relação com a natureza muito intensa, talvez uma abordagem que não julga o que é bom e o que é ruim, sabe? Como se ele narrasse as coisas independentemente de uma moralidade. Fosse só descrevendo um estado puro do ser humano, independente do que é bom ou do que é mal. E, de certa forma, eu admiro isso na escrita dele. O meu personagem principal, de longe, foi esse idoso que fala com gatos. É um personagem extremamente interessante, porque às vezes ele não fala coisa com coisa, mas esse não falar coisa com coisa às vezes cria um sentido. Às vezes você consegue enxergar sentido nessas loucurinhas que esse senhorzinho fala, sabe? Enfim, eu me entreti assim muito mais com a história desse senhor do que com o do protagonista. Principalmente em relação a essa mulher que supostamente é a mãe dele, com quem ele tem que se relacionar. Eu achei meio chato, assim. Eu achei ela uma personagem... Sei, ficou faltando alguma coisa nela pra eu conseguir gostar dela, sabe? Mas, assim, muitos personagens são preciosos e muitos outros são entediantes, assim. Às vezes, o Murakami, ele... Eu acho que é lento, assim, pra contar uma história. Saia daí, bebê. Não pode ir em cima da mesa. O Murakami é um pouco lento pra contar uma história, no sentido de que, às vezes, ele tá falando sobre um personagem. E esse um personagem entrou em contato com esse segundo personagem. E aí, ele vai contar, sei lá, às vezes ele conta a história da vida inteira desse outro personagem por contar, assim, sabe? Às vezes vai fazer sentido, mas às vezes tem coisas que eu acho que são detalhadas demais, assim. E aí, às vezes, eu sentia preguiça de ler, mas eu queria continuar lendo para continuar acompanhando, então, a história desse senhorzinho, né? E as formas como as duas histórias, as duas narrativas se cruzam é muito interessante. Deixa também muito a se pensar, muito a refletir, tipo, a criar teorias de certas coisas, porque o Murakami, ele não explica tudo. Ele não é um escritor que explica, ele é um escritor que conta. Então, às vezes, parece que você caiu de paraquedas numa situação ali e você tá igual uma mosquinha ali vendo dois personagens conversando. Não é garantia que você vai entender tudo que eles estão conversando, porque às vezes você não tem acesso ao que eles pensam. Fica um mistério no ar, e às vezes esse mistério é esclarecido, e às vezes não. E às vezes o livro acaba e nada fez sentido. Se eu tivesse que falar sobre o que é esse livro, eu acho que ele é um pouco sobre amadurecimento e sobre o passar do tempo, sobre algumas oportunidades que a gente deixa passar na nossa vida, ou coisas que a gente perde, pessoas que se vão, e a gente não fica conformado, sabe? E eu acho que é um pouco sobre isso, sim, talvez. Eu acho que, de certa forma, esse livro me consolou um pouco sobre essa questão de como o ser humano dá importância para o tempo que está passando e a gente está envelhecendo. E às vezes a gente não consegue sentir vontade de viver, ou às vezes a gente não consegue entender porque a gente não conquistou alguma coisa e o tempo já passou, sabe? Enfim, é um livro muito sobre... Tem muitos simbolismos sobre a vida e o passar do tempo. É difícil falar. Acho que livros bons, assim,
a gente não consegue sempre falar sobre exatamente o que é um pouco sobre tudo. E eu gosto bastante de livros assim, sabe? Mas assim, se você for ler, saiba que tem um pouco de violência, tem cenas assim que às vezes dá vontade de vomitar, ou que você fica com raiva. Então, é um livro que te faz sentir muito. Mas não só coisas ruins, mas coisas boas e desperta uma curiosidade muito forte. Justamente por esse estilo do Murakami de escrever como se ele soubesse de um segredo e ele estivesse tentando contar para o leitor esse segredo sobre o mundo, sobre o universo, sobre as pessoas, através daquela história meio mirabolante, sabe? Eu gosto muito disso e apesar das coisas polêmicas, das coisas que eu não gosto, essa escrita do Murakami é muito especial para mim. Me despertou essa vontade de escrever realismo mágico. Eu não sei, é uma escrita que me atrai muito. E que eu tenho noção, assim, de que eu não sei se eu recomendo para todo mundo, por causa que talvez eu acho que não... Sei lá, talvez não seja um livro para todo mundo, ou não seja um livro para algumas pessoas que estão em certos momentos da vida. Eu acredito que se eu lesse esse livro em outro momento da minha vida, eu vou absorver coisas completamente diferentes das que eu absorvi agora, sabe? Mas enfim, é uma experiência. E é uma experiência que me deixa com vontade de ler mais livros do autor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a semana que vem. Tchau!